dando para me ouvir? Tá ok o meu áudio? Se não quiser falar, pode mandar um joinha. Vi que você respondeu aqui no chat que sim, então que bom. Novamente, boa tarde. Agora eu comecei a gravação. Essa é a nossa revisão para a prova integrada. Eu vou abordar os 4 tópicos que constam aí na tela. Tá conseguindo ver o meu slide? Se sim, pode mandar um joinha de novo, por favor. Certo, então beleza, você está conseguindo ver o meu slide, fico feliz. Esses 5 tópicos, na verdade, são os que vão cair tanto na prova integrada quanto na prova de direito penal da turma de vocês. Não exatamente vão cair a integralidade, mas é importante ressaltar esses tópicos para as provas de vocês. Então, eu vou abordar todos eles de forma objetiva, tentar apenas fazer uma revisão objetiva do que o professor já passou em sala de aula. Lembrando que eu monto o conteúdo com base no que o Fred, professor da turma de vocês, leciona, e além disso, utilizo como base o esquematizado e a doutrina aprofundada. Então, só para reforçar o que fundamenta essa monitoria. Então, começando, tá errado aqui no slide, hoje não é a nossa aula 4, é a aula 5, mas enfim, só um detalhe. Nosso primeiro tema vai ser a lesão corporal, que trata sobre a ofensa à integridade física ou à saúde de outrem. É um crime que tutela não mais a vida humana como o mote principal, mas sim integridade da saúde, a integridade física e mental das pessoas. Isto é, ele pune o dano causado à normalidade do ponto de vista anatômico, do ponto de vista da estrutura corporal. Qualquer lesão gerada por outrem, seja com dolo, seja com culpa, numa pessoa, é culpabilizada pelo crime de lesão corporal. Pode ser culposa, pode ser dolosa, leve, grave ou gravíssima.
Então, é isso. Conduta, concretização da vontade humana, pressupõe voluntariedade e consciência. A conduta tem a forma comissiva e omissiva, lembrando que a conduta comissiva é a ação, é o fazer algo que a lei determina como sendo ilícito. Já a conduta omissiva é deixar de fazer algo e esse deixar de fazer produz o resultado que a lei vai caracterizar como ilícito penal. Lembrando que a omissão vai ser penalmente relevante nos casos em que o agente devia e podia agir para evitar o resultado, mas não age, se omite e essa omissão acaba levando ao resultado. Erro de tipo. O erro de tipo vai acontecer quando um equívoco vai recair sobre uma situação concreta prevista em relação ao elemento constitutivo de crime. Então, erro de tipo eu vou entender como a situação em que o agente não tem completa ciência da realidade, a percepção dele sobre a realidade, de algum modo está distorcida, está alterada, e isso não está deixando ele perceber que a sua conduta se enquadra num elemento constitutivo de crime. Por exemplo, quando um aluno, no fim da aula, sem querer, acaba colocando na sua mochila o livro de um colega. Objetivamente, essa conduta se enquadra no crime de furto, que é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. No entanto, esse aluno ele não está com a plena percepção da realidade, porque ele não percebeu que o livro que ele pôs na mochila não era seu, era do colega. Então, se ele não percebeu, significa que ele não tem consciência do caráter ilícito da conduta que ele está fazendo. E se ele não tem consciência, não tem como caracterizar isso como crime, porque está caracterizado o erro de tipo. Outro exemplo, uma pessoa que quer matar o seu inimigo, sai à procura desse inimigo e mata erroneamente o seu sósia. Mata um sósia, mata um irmão gêmeo que não sabia que a pessoa tinha. O homicida sabe que a sua conduta é um ilícito penal, mas ele ceifou a vida da pessoa errada por confundir as vítimas. Em ambas as situações, em ambos os exemplos, existe uma percepção alterada da realidade. Mas no exemplo do livro, isso nem vai ser caracterizado como crime. Aqui no exemplo do homicídio, que queria matar A, acabou matando B porque confundiu as duas pessoas. Vai continuar sendo um crime de homicídio. Vejam, não significa que o erro de tipo nunca vai ser punido. Significa que se ele acontece, é porque a percepção da realidade está alterada. E isso pode, em alguns casos, levar a isso nem ser culpabilizado. O erro de tipo essencial sempre vai excluir o dolo, porque ele retira do agente a capacidade de perceber completamente a realidade. Assim, a conduta vai se tornar atípica, excluindo qualquer tipo penal. A conduta se torna atípica no sentido absoluto, ou seja, exclui qualquer tipo penal, exclui qualquer crime, ou então a conduta se torna atípica relativamente, ou seja, desclassifica de um crime mais grave para um crime mais leve. Dois exemplos. Agora, primeiro, a atipicidade absoluta. Quando a gente recebe um cigarro de droga, entorpecente, né, acreditando ser um cigarro normal. Nesse caso, existe um erro sobre um elemento, sobre a natureza da substância. Então, o agente acredita ser um cigarro comum, mas, na verdade, era um cigarro de substância entorpecente. Lembrando que o cigarro comum também é uma droga, mas aqui nós estamos falando de uma confusão entre uma droga lícita, que é o cigarro comum, e uma droga ilícita, que é o cigarro de outra substância. Nesse caso, existe o erro sobre a natureza da substância, que é elementar do fato típico, porque existe uma diferença muito grande entre fumar um cigarro comum e fumar um cigarro de maconha, por exemplo, que acaba enquadrando o crime no porte de droga para consumo pessoal, previsto na Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Então, nesse caso, a natureza da substância é elemento-chave para que a conduta dessa pessoa seja ou não crime. Então, se houve uma confusão quanto à natureza da substância, isso exclui completamente qualquer tipo penal, porque o agente recebeu um cigarro de entorpecente acreditando ser um cigarro comum, de tabaco, que é lícito, né? Já a tipicidade relativa vai desclassificar um tipo penal mais grave, mas ainda assim vai manter a culpabilização a título de um tipo penal mais brando. Por exemplo, quando alguém ofende a dignidade de uma outra pessoa, né, ofende, xinga uma outra pessoa, sem saber que essa vítima é um funcionário público. Nesse caso,
O agente tem ciência do caráter ilícito do fato, ele só não tem ciência da condição da vítima, que nesse caso é funcionária pública. Sendo funcionário público, se o agente tivesse consciência disso, isso até poderia se enquadrar como crime de desacato. Mas como não há consciência disso, não se enquadra a conduta no crime de desacato, mas sim no delito de injúria. Então, ambos são crimes, só que o agente, por não ter conhecimento quanto à característica da vítima, a característica de ser funcionário público, e depois vocês podem ler os crimes de desacato e de injúria para vocês entenderem onde se enquadra cada situação, esse agente não vai se enquadrar na situação penal do desacato, mas ainda assim ele ofendeu uma outra pessoa e isso por si só se caracteriza como crime e ele vai responder a título de injúria. Quanto à intensidade, o erro de tipo pode ser inevitável ou erro de tipo evitável. O inevitável é aquele em que se percebe que qualquer pessoa de conhecimento mediano, de mediano discernimento, poderia se encontrar na situação da gente, poderia incorrer no mesmo erro. É o inevitável, qualquer pessoa poderia incorrer nesse erro. Por exemplo, o exemplo do livro, né? Eu saio da aula, sei lá, ontem, por exemplo, eu levei meu Código Civil para aula de sucessões, enfim. Meu Código Civil é aquele pequenininho, azul. Eu saio da aula com pressa, acabo pegando o código de outra pessoa sem querer, pensando que é o meu. E isso é plenamente possível num curso de Direito, com 50 pessoas na sala, muitas delas com um código do mesmo modelo que o meu. É evidente que isso é possível acontecer. E é um erro, então, inevitável. É um erro inevitável e um erro cuja atipicidade vai ser absoluta. Por quê? Eu não vou ter como ser punida nesse aspecto, porque a minha conduta carecia de consciência do caráter ilícito. Então, eu nem percebia que o código não era meu, muito menos havia a intenção de levar um código que não fosse o meu para casa. Então, isso exclui completamente qualquer tipo de culpabilidade. Já o erro de tipo evitável é aquele em que o equívoco afasta o dolo, mas permite a punição do agente a título de culpa se houver forma culposa daquele crime. Então, é quando qualquer pessoa de conhecimento e discernimento mediano poderia evitar aquela situação, poderia não incorrer naquele erro. Então, a gente vai chamar de evitável porque é algo que nitidamente o agente, se prestasse um pouco mais de atenção, poderia ter evitado. Então, esse é o erro de tipo que a gente chama de essencial. É erro quanto a elemento essencial do ilícito penal. Já o erro de tipo acidental é aquele que vai incorrer sobre uma falsa percepção da realidade em relação a dados irrelevantes da figura típica. Então, lá no erro de tipo essencial, é erro que recai sobre dados relevantes do crime, sobre elementos que constituem os elementares daquele fato típico. Aqui, é um erro de tipo que ele, em alguns casos, ele nem vai ter relevância nenhuma. Assim, a doutrina classifica, mas na prática não vai ter nenhum tipo de implicação. Por exemplo, o erro sobre o objeto, também que a gente também costuma chamar de erro sobre a coisa. Quando eu quero cometer o mesmo crime em relação ao objeto A, mas acabo cometendo em relação ao objeto B. Por exemplo, quero furtar uma garrafa de champanhe, acabo furtando uma garrafa de cidra. Percebem que não tem diferença? Continua sendo furto, de qualquer maneira, e não há diferença, porque furtar uma garrafa de champanhe é mais grave do que furtar uma garrafa de cidra, porque o valor e isso e aquilo. Não, ambas as situações continuam sendo de furto, nenhuma das duas se enquadra como furto qualificado, alguma coisa nesse sentido, ambas são situações de furto simples, então, ocorreu um erro sobre o objeto, na prática isso vai implicar em zero coisas. O agente vai continuar respondendo pelo mesmo crime, independentemente do objeto, no caso do erro sobre o objeto. Agora, erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, aí tem uma implicaçãozinha que eu vou explicar no próximo slide para você. O erro sobre a pessoa é o caso de querer matar A, mas por erro no raciocínio, matar B. Por exemplo, querer matar a Laís, mas por erro de representação, matar a Lara, que é sua irmã gêmea. O agente não sabe da existência dessa irmã gêmea, ou
até sabe, mas não sabe diferenciar as duas e quer matar a Lara, mas quer matar a Laís, mas acaba matando a Lara porque não sabe a diferença entre as duas, não sabe que a gêmea existe ou sabe, mas não sabe distinguir as duas. Tem também o chamado erro na execução, que a gente também vai chamar de aberratio ictus, que é errar na prática do delito, na execução, e, por isso, atingir o objeto material errado. Por exemplo, eu querer matar a Ana, mas errar a mira ou errar o disparo e acabar atingindo a Lia. São pessoas diferentes e eu tinha a intenção de matar a pessoa X, mas por erro na minha execução, não foi um erro de raciocínio. Eu não soube diferenciar as duas, nem nada disso. Eu sabia exatamente quem era quem, só que eu não consegui atingir a pessoa que eu realmente queria atingir por erro na minha própria execução. E, por fim, o chamado aberratio criminis, que vai gerar um resultado diverso do pretendido. Quando o agente queria atingir um certo bem jurídico, mas por acidente ou por erro na execução do crime, ele vai atingir um outro bem jurídico de uma espécie distinta. Por exemplo, uma pessoa que está com muita raiva da outra e, para se vingar, quer estragar o carro dessa outra pessoa. Então, ela quer praticar um crime de dano. Vou lá com, sei lá, o que, um bastão, uma barra de ferro, alguma coisa assim, e começa a bater, mas acabar com o carro da pessoa. E aí, só que o vidro é daquele vidro fumê, né? Acho que é esse o nome. Então, não consigo enxergar se tem alguma coisa, alguém lá dentro. Começo a bater, bater, bater. Quando percebo, machuquei uma pessoa, matei até uma pessoa. Então, acabo que atingir um resultado diferente do que eu pretendia. Na verdade, nesse meu exemplo construído, eu consegui o que eu queria, que era destruir o carro, mas também consegui uma coisa que eu não pretendia, que era machucar ou matar uma pessoa. Nesse caso, vou responder pela lesão corporal culposa e pelo crime de dano a título de dolo. Então, é uma situação em que acaba ocorrendo préter-dolo. Eu tenho dolo no antecedente, dolo na conduta de bater no carro, mas culpa consequente. Eu tenho culpa em relação à lesão corporal ou à morte da pessoa. Nessas 4 hipóteses do erro de tipo acidental, o agente, mesmo em equívoco, percebe que pratica o crime. E justamente por isso o erro de tipo acidental não vai gerar benefício nenhum para o agente. Porque no erro de tipo essencial, o agente ele não percebe que ele está praticando um crime. Ele não percebe que a conduta dele se enquadra num fato típico. E por isso o erro de tipo essencial pode beneficiar o agente no sentido de excluir completamente a punibilidade ou então excluir de forma parcial. Descaracteriza um crime mais grave e ele responde por um crime mais brando, por exemplo. Já no erro de tipo essencial, não, porque por mais que haja erro sobre o objeto, erro de representação, erro na execução ou aberratio criminis, que é o resultado diverso do pretendido, por mais que aconteça qualquer uma dessas 4 situações, o agente ainda assim percebe que ele está praticando um crime. Quais as consequências disso? No erro sobre objeto, isso vai ser irrelevante para o direito penal, é aquilo. Furtou uma garrafa de champanhe ou de cidra, tanto faz, continua sendo furto. No erro sobre a pessoa, o agente vai responder em relação à vítima virtual, e a vítima virtual é a vítima contra quem ele pretendia praticar o crime. Então, aqui, por exemplo, queria matar a Laís, mas acaba errando e matando a irmã gêmea Lara. Ele queria matar a Laís, então, em relação às características da Laís, é que ele vai responder pelo homicídio. Vai responder pelo homicídio, beleza, mas em relação à vítima virtual. Então, qualquer causa de aumento ou diminuição agravante ou atenuante qualificadora que incorrer em relação à vítima virtual vai se aplicar ao agente. Por exemplo, se a Laís a Lara, né? Queria matar a Laís e acabou matando a Lara, no meu exemplo. Se a Lara era. Deixa eu pensar. Se ela se enquadrava em alguma situação agravante, se ela era menor de 21 anos, se ela era. Enfim, se ela se enquadra em alguma agravante, alguma atenuante, causa de aumento ou diminuição, qualquer dessas circunstâncias que se encaixarem em relação à vítima virtual vão se aplicar ao agente quando do seu julgamento.
Já no erro em relação à execução, o autor também vai responder em relação à vítima virtual. No meu exemplo aqui, é a Ana, que é querer matar a Ana, errar a mira e acabar atingindo a Lia. Mas eu queria matar a Ana, então eu vou responder em relação à vítima virtual e em relação a todas as circunstâncias que envolviam essa vítima virtual. E, por fim, no aberrácio crimes, o agente vai responder a título de culpa se houver forma culposa para o delito efetivamente cometido. Então, no aberrácio crimes, por exemplo, eu queria me vingar de alguém, estava brava, estava muito estressada e queria estragar o carro dessa pessoa. Eu queria cometer o crime de dano. Aí começou a apedrejar o carro. Quando dou por mim, tem alguém lá dentro sangrando, com a cabeça cortada, machuquei essa pessoa. Então, eu vou responder a título de dolo em relação ao crime de dano e a título de culpa no que se refere à lesão corporal, porque existe a lesão corporal na forma culposa. Se não existisse, eu não responderia por nada, porque se não há forma culposa para o delito efetivamente cometido, então o agente não vai responder. Porque, lembrando, o habeas crime ele acaba se enquadrando numa situação de préter dolo. Então, tem o dolo no antecedente e culpa no consequente. Se eu não tenho forma culposa para aquele crime que eu cometi, não tenho como responder por ele, e daí eu vou responder só a título da conduta dolosa. Só um minutinho, uma breve pausa. Partindo para o nosso último tópico, que é o concurso de pessoas. É importante relembrar o conceito de concurso de pessoas que vocês, acredito, já tenham visto no primeiro ano. Eu vi no primeiro ano também, depois me aprofundei um pouco mais. Concurso de pessoas é o nome que o Código Penal dá aos casos em que mais de uma pessoa se envolve na prática de um crime. A doutrina e a jurisprudência vão usar também as expressões codelinquência ou concurso de agentes. Mas o mais comum é falar concurso de pessoas, principalmente nas decisões, na sala de aula. O que mais vai se utilizar é o próprio código, vai utilizar concurso de pessoas. Mas se vocês virem essas expressões, concurso de agentes ou codelinquência, saibam que são expressões plenamente possíveis de acontecerem. Na lei brasileira, poucos são os crimes que são chamados plurissubjetivos, ou seja, são aqueles crimes que só podem ser praticados em grupo, em conjunto. Existem alguns, mas poucos. São também chamados esses crimes plurissubjetivos de crimes de concurso necessário, que tem os chamados crimes de concurso eventual, que podem ser praticados por uma ou mais pessoas, mas não é conditio sine qua non da prática do crime. Aqui, no caso, sim, o crime plurissubjetivo ou crime de concurso necessário é aquele em que necessariamente tem que ter mais de uma pessoa praticando para ficar caracterizado aquele delito. A exemplo da associação para o tráfico, que vai pressupor a união de pelo menos duas pessoas para comercialização, distribuição, produção, enfim, de substâncias entorpecentes. Então, a associação para o tráfico ela vai necessariamente ter que envolver uma dupla ou mais pessoas. Quanto às modalidades do concurso de agentes, o ordenamento jurídico brasileiro vai adotar a chamada teoria restritiva, que distingue coautores de partícipes. Assim, existem duas modalidades de concurso de pessoas, a coautoria e a participação. Coautor é aquele que pratica em conjunto, coautores são aqueles que praticam em conjunto as condutas previstas no tipo penal. Por exemplo, no homicídio, matar, no furto, subtrair coisa alheia móvel, no roubo, subtrair coisa alheia móvel mediante emprego de violência ou grave ameaça, enfim. Então, na coautoria, não existe uma situação de quem é mais importante. Ambos praticam as condutas previstas no tipo penal. Por exemplo, no caso von Richthofen, os irmãos Cravinhos foram coautores. Eles foram punidos a título de coautoria e a Suzane a título de participação.
Por que eles atitude de coautoria? Porque eles, em conjunto, praticaram o delito previsto no 121, que é matar alguém, delito de homicídio. Eles, em conjunto, subiram com barras de ferro, começaram a espancar os pais da Suzane, espancaram, estrangularam, enfim, fizeram todo aquele absurdo que levou o casal à morte, e eles, em conjunto, não havia ali a figura de um era mais importante do que o outro. Ambos estavam praticando a conduta descrita no tipo penal. Já a participação, por sua vez, se refere àquele que não participa dos atos executórios, mas de outra forma colabora para a efetivação do crime. A exemplo da própria Suzane. A Suzane foi punida, sim, a título de homicídio, mas no sentido da participação. Por quê? Ela foi mandante. Ela pediu, né, ordenou, enfim, que eles cometessem esse crime contra os pais dela. Ela abriu a porta da casa dela para eles entrarem. Ela ficou na biblioteca enquanto eles estavam no quarto assassinando os pais. Ela roubou dinheiro depois que o crime já estava efetivado. Ela pegou dinheiro do cofre para poder fugir e dar para eles o dinheiro. Então, não há na participação uma presença do partícipe na hora de cometer o crime em si, mas ele, de outras maneiras, favorece a efetivação desse crime. A participação pode ser moral, que é induzir ou instigar, lembrando que induzir é plantar a ideia da prática do crime, instigar é incentivar uma ideia que já existe. Ou pode ser uma participação material, que é prestar auxílio, fornecer meios. Ela foi um pouco dos dois, né? Foi uma participação moral, no sentido de induzir, no sentido de pedir para eles matarem os próprios pais, e uma participação material, no sentido de abrir a casa, dar dinheiro, arrumar as ferramentas para eles matarem os pais, colocar o irmão para fora de casa para ele não presenciar. Então, ela participou nos dois sentidos, moral e material. No caso concreto, né, em outros crimes, pode haver tanto a participação só moral quanto a participação só no sentido material, ou ambas, como foi no caso com Richthofen. E para que seja possível a punição da modalidade de participação, deve-se aplicar a regra de extensão do artigo 29 do Código Penal, que vai atribuir ao partícipe a mesma pena do autor do delito. Então, depois vocês olhem com calma o 29 do Código Penal, que vai dizer que a pena do partícipe é a mesma do... Não é que a pena é a mesma, mas vai se aplicar, por extensão, a punição que se dá ao autor também ao partícipe. Por fim, para a gente encerrar, vou comentar sobre a comunicabilidade dos elementares, que é uma regra que está prevista no artigo 30 do Código Penal. O 30 vai dizer que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Para isso, para a gente destrinchar esse artigo 30, primeiro eu preciso lembrar inicialmente qual é a distinção entre elementar e circunstância. Elementar é componente essencial do crime, é componente essencial da figura típica, sem os quais não existe o crime ou é desclassificado para outro crime. Por exemplo, as elementares do crime de infanticídio é o quê? Ceifar a vida de um recém-nascido, né? A mãe, num estado puerperal, que ceifa a vida do seu filho, recém-nascido. Então, é crime próprio da mãe, a vítima tem que ser um recém-nascido e essa mãe tem que estar sob a influência de estado puerperal. Então, são 3 circunstâncias elementares. Qualquer coisa que fuja disso não vai ser caracterizada como crime de infanticídio. Então, tem que ser um crime praticado pela mãe. Pode haver a participação de outras pessoas? Sim, mas a autora tem que ser a mãe. Crime praticado pela mãe, a criança tem que ser recém-nascida, a criança que é assassinada, e essa mãe tem que estar sob a influência do estado puerperal. Essas 3 circunstâncias são as que a gente vai chamar de elementares do fato típico de infanticídio. São os componentes essenciais. Se falta qualquer um desses 3 componentes, não tem crime de infanticídio. Tem aí, sim, um homicídio, possivelmente um homicídio qualificado, enfim. Já as circunstâncias, por sua vez, são os dados acessórios que, junto à figura típica, têm o poder de influir na fixação da pena. Por exemplo, as agravantes e atenuantes, causa de aumento, diminuição, qualificadora. Circunstâncias são dados que não são essenciais à existência do crime, mas que influenciam
na sua fixação de pena. Por exemplo, no homicídio, se é um homicídio cometido por intolerância religiosa, por exemplo, fica caracterizado um motivo torpe, e esse motivo torpe é uma qualificadora. Percebam que a ausência desse motivo torpe não exclui a existência do homicídio, mas pode influenciar no quantum da pena que vai ser fixada. As circunstâncias subjetivas são aquelas relacionadas à motivação do agente, como eu dei o exemplo agora, o motivo torpe, a exemplo da intolerância religiosa. Já as circunstâncias objetivas são as que dizem respeito ao fato e não ao autor do crime. Então, local, tempo, meio de execução, por exemplo, homicídio cometido com emprego de explosivo ou outro meio insidioso ou cruel ou de que resulta perigo comum. Aqui é uma qualificadora que está tratando de elementos objetivos, emprego de explosivo, fogo ou outro meio de que resulte perigo comum. Enfim, eu não lembro a redação completa agora. Mas perceba, são circunstâncias que dizem respeito ao fato e não ao agente, as circunstâncias objetivas. Já as subjetivas se relacionam ao agente em si, a sua moral, as suas motivações, enfim. Relembrados os conceitos, então, vai se concluir 3 coisas dessa regra do artigo 5º, do artigo 30. As circunstâncias e condições objetivas vão se aplicar aos coautores e partícipes que tenham conhecimento da forma mais grave de execução, no sentido de coautores e partícipes que todos eles têm consciência e voluntariedade quanto à prática daquela conduta, para todos eles vão se aplicar as condições e circunstâncias objetivas, para todos eles, para todos os coautores e partícipes que, tendo consciência e voluntariedade, escolheram praticar aquela conduta, vão ser aplicadas, né, vão ser compartilhadas entre eles as circunstâncias objetivas. Já as circunstâncias e condições subjetivas não tem como se comunicar, justamente porque, se elas são subjetivas, elas são inerentes a cada um. Então, vou ter que olhar para a característica de cada um dos coautores ou de cada um dos partícipes para entender qual é a circunstância ou quais são as circunstâncias subjetivas que se aplicam a cada um deles. Então, não é uma caixinha fechada as circunstâncias subjetivas, elas precisam ser analisadas pessoa por pessoa. Já as elementares, sejam elas subjetivas ou objetivas, vão se aplicar aos coautores e partícipes, né, aos comparsas, desde que sejam as elementares do seu conhecimento. Então, a gente volta lá para a conduta. Consciência e voluntariedade são pressupostos essenciais para eu caracterizar um crime. E aqui são pressupostos essenciais para eu aplicar para todo mundo, né, para o grupo de delinquentes, para eu aplicar as condições objetivas e também as elementares. Elas só vão ser compartilhadas se todos eles tinham consciência e voluntariedade da prática do crime em conjunto. Já as circunstâncias e as condições subjetivas não vão se comunicar, porque, novamente, elas são inerentes a cada ser humano, então, cada um vai ter que ser analisado subjetivamente, caso a caso. Encerrada, então, a nossa revisão para a prova integrada. Esses tópicos são os que mais têm relevância para vocês estudarem, tanto para as provas da matéria quanto para a prova integrada. E mais do que isso, para relembrar os conteúdos que vocês viram ao longo do semestre, tem até alguns pontos que vocês já viram no primeiro ano e é importante rememorar. Lembrando que a monitoria é um brilhinho que eu dou por cima do que o professor leciona em sala de aula e o professor também na sala de aula. O que ele leciona é só a ponta do iceberg do conhecimento jurídico, o aprofundamento vai vir por meio do estudo e da prática jurídica de vocês. Eu fundamento as monitorias, além do conteúdo que o professor ministra em sala, eu utilizo como fundamento a doutrina aprofundada de direito penal do Vitor Eduardo Rios Gonçalves e também o direito penal esquematizado, que é do Vitor Eduardo, junto com o André Stefan. Acho o direito penal esquematizado excelente para estudar para as provas, né, principalmente por causa das questões, e gosto muito do curso de Direito Penal do Vitor Eduardo para me aprofundar no estudo. O Vitor Eduardo, não sei se eu já comentei, ele é promotor de justiça, então ele tem um conhecimento prático também muito grande. Então, são as minhas recomendações, mas, obviamente, tem outros autores tão bons quanto Fernando Capê, Guilherme Nucci, enfim.
Mas são esses dois nos quais eu fundamento o conteúdo da monitoria, e seria interessante se vocês dessem uma lida, uma olhada, porque são realmente livros muito bons. Vou só dar um repassozinho com vocês nos tópicos, então. Lesão corporal, ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, o bem jurídico tutelado é a saúde e a integridade física, sujeito ativo e passivo qualquer pessoa, tipo objetivo, novamente, a integridade física ou a saúde física ou mental, também a lesão corporal, o agravamento de uma lesão que já existia na vítima, as condutas admitidas, tanto a omissiva quanto a comissiva, e a consumação vai se dar por meio da produção da lesão, ou seja, é crime material, e o delito vai também admitir tentativa. A classificação das lesões corporais vai se dar apenas quando a lesão corporal for a título de dolo, quando for a título de culpa, eu não vou olhar para essa classificação, vou olhar só quando for lesão corporal dolosa. A lesão leve vai se dar por exclusão, primeiro, então eu vou enquadrar como lesão gravíssima, se não for gravíssima é grave, se não for grave é leve. A lesão gravíssima, são 5, na verdade. A lesão da qual decorre incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. São as 5 hipóteses de lesão gravíssima. Já a lesão grave, são 4 hipóteses. Lesão grave é aquela que gera incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. E a lesão leve, novamente, se dá por exclusão. A lesão corporal seguida de morte é possível acontecer. Na lesão corporal seguida de morte, existe um preter dolo, porque eu tenho dolo no antecedente, que é ferir, mas culpa no consequente, no sentido de a intenção não era matar, mas esse resultado diverso do pretendido acabou acontecendo. Existe uma linha muito tênue entre a lesão corporal seguida de morte e a tentativa de homicídio. E o que vai separar ambas é o elemento subjetivo. Na tentativa de homicídio, existia uma intenção real, existia uma intenção clara de matar. Na lesão corporal, que a gente vai chamar de animus necandi. Já na lesão corporal, a seguida de morte, a intenção primordial não era matar, era ferir, era o chamado animus ladendi. E a morte é um resultado diverso do pretendido, que acabou acontecendo, mas que não era a intenção original do agente. Então, essa distinção entre um e outro vai se dar por meio do elemento subjetivo, que vai ser inferido por meio dos elementos externos. Não dá para entrar na mente do agente e entender o que ele estava pensando. Vou analisar esses elementos periciais, testemunhais e documentais para entender qual era o ânimo do agente. As causas de diminuição de pena da lesão corporal são as exatas mesmas do homicídio privilegiado, e é possível a substituição de pena em caso de lesão leve. Conduta é a concretização da vontade humana para a prática do crime, pressupõe voluntariedade e consciência. A conduta pode ser comissiva, que é fazer algo, ou omissiva, que é deixar de fazer, e esse deixar de fazer se torna penalmente relevante quando o agente podia, e o podia é analisado no caso concreto, e devia agir para evitar o resultado. Lembrando que o devia, né, a omissão penalmente relevante, está prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quem de outra forma assume a responsabilidade de impedir o resultado, e quem com seu comportamento anterior cria o risco do resultado. Erro de tipo é erro sobre situação concreta prevista como elemento constitutivo de crime. Então, a gente vai realizar uma conduta que se caracteriza como um delito, mas ele não percebe que a sua conduta se enquadra como um crime, porque lhe falta algum dado da realidade. E dessa forma, ou ele não vai ser punido, né? Ele vai incorrer numa atipicidade absoluta, ou ele vai ter a sua conduta desclassificada como um crime mais brando, que é a chamada atipicidade relativa. Ambos esses conceitos que se enquadram apenas no erro de tipo essencial. Então, o erro de tipo essencial sempre vai excluir o dolo, porque o agente não tem todos os dados da realidade necessários à percepção de que ele está cometendo um crime. Mas não necessariamente o erro de tipo vai excluir a culpa. Pode acontecer ou não. Pode incorrer em atipicidade absoluta ou pode incorrer em atipicidade relativa, em que vai descaracterizar um crime mais grave e ele vai incorrer num crime mais brando, numa forma culposa.
O erro de tipo acidental vai se dar sobre também uma falsa percepção da realidade, só que aqui é uma falsa percepção em relação a elementos irrelevantes da figura típica. Então, o agente, ele ainda assim está percebendo que ele está cometendo um crime. Ele erra em relação ao objeto, à pessoa, à execução ou ao resultado, mas ele sabe que ele está cometendo um crime. Se ele sabe, ele continua sendo plenamente punível, plenamente culpabilizável. No erro de tipo essencial, ele erra sobre elemento constitutivo de crime. Então, ele não percebe que ele está cometendo crime. Já no erro acidental, ele percebe que ele está cometendo crime. Ele vai errar sobre dados que são irrelevantes ou que são de menor relevância. Quanto ao erro sobre a coisa, né, o erro sobre o objeto, ele vai ser irrelevante para o direito penal. Já o erro sobre a pessoa, o agente vai responder em relação à vítima virtual e todas as características dessa vítima virtual, que é a vítima contra quem ele desejava cometer o crime. Já no aberratio ictus, que é o erro na execução, o agente também vai responder em relação à vítima virtual. E, por fim, no aberratio criminis, o agente vai responder a título de culpa se houver forma culposa para o delito cometido. Quanto ao concurso de pessoas, ele também é chamado de concurso de agentes ou colidelinquência. São poucos os crimes do ordenamento jurídico que prevêem a colidelinquência como regra. Então, são chamados crimes de concurso necessário ou crimes plurissubjetivos, que são aqueles que só podem ser cometidos por mais de uma pessoa. A exemplo da associação para o tráfico. Existem duas modalidades de concurso de agente, a coautoria e a participação. Lembrando que a coautoria, não existe a figura de um autor mais importante que o outro. Na coautoria, ambos juntos praticam em conjunto a conduta descrita na lei como crime. Por exemplo, no caso von Richthofen, os irmãos Cravins juntos praticaram um crime de homicídio, praticaram o que a lei prevê como sendo o crime de homicídio. E é possível que além dessa coautoria, exista uma outra forma de concurso de pessoas chamada participação, que se dá quando uma terceira pessoa não pratica o crime em si, mas facilita a efetivação desse crime. Há exemplo, no caso von Richthofen, da própria Suzane, que foi a mandante, tirou o irmão de casa, forneceu ferramentas, forneceu dinheiro, e, enfim, facilitou completamente para o namorado e o cunhado entrarem e matarem os próprios pais dela. Essa participação pode ser moral, que é induzir ou instigar para a prática do crime, pode ser material, que é prestar auxílio, fornecendo meios para o autor cometer o crime, ou podem ocorrer as duas no mesmo caso concreto, que foi o caso da Suzane von Richthofen. Quanto à comunicabilidade das elementares, as três conclusões a que se chega no que se refere à comunicabilidade são: circunstâncias objetivas vão se aplicar aos coautores e partícipes que tendo consciência e voluntariedade em relação à conduta, escolheram praticar o crime em conjunto. Circunstâncias e condições subjetivas não vão se comunicar, porque, por serem subjetivas, vai ter que ser analisada a natureza de cada um dos participantes daquele crime, dos autores, coautores, partícipes, e as elementares, né, que são os componentes essenciais da figura típica, as elementares vão sim se aplicar aos comparsas, sejam elas objetivas ou subjetivas, desde que sejam do seu conhecimento, desde que eles tenham consciência e voluntariedade no que se refere à prática daquele crime. Novamente, as minhas referências, além do conteúdo ministrado em sala de aula, são o Direito Penal Esquematizado e o curso de Direito Penal Aprofundado do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Eu espero que essa monitoria ajude vocês a estudarem tanto para a prova integrada quanto para a prova da matéria mesmo. Se restar alguma dúvida, podem me mandar um e-mail, podem me procurar na faculdade, e estou sempre aberta para ajudar. Atenção apenas ao horário, e eu espero que possa ajudar vocês no estudo para esse fim de semestre. Até a próxima.